A fase da juventude é uma das principais fases da nossa vida, dito que além de ser a época em que nós estamos formando o nosso corpo, inteligência e experiência, ela também é a fase onde nós estamos criando riqueza. E dessa forma, por mais que a maioria dos jovens do nosso país ganhem muito pouco dinheiro na juventude, nós vivemos em um país onde as oportunidades são mais escassas. Entretanto, além desse fator negativo que joga contra a gente ainda contribui fazendo mais merdas ainda com o nosso dinheiro ao longo de todo esse período. E claro que isso nos leva a sermos cobrados cruelmente pela vida, que não tem pena de quem viveu sem organização e principalmente sem respeito ao próprio dinheiro. E tendo tudo isso em mente, e para evitar chegar e passar dos 30 quebrado, que hoje nós precisamos conversar rapidamente sobre os gastos que nós devemos evitá-los desde a nossa juventude, para que dessa forma a colheita lá na frente seja mais próspera e menos escassa. E nesse meio termo, nós já podemos começar citando primeiramente os gastos dopamínicos. Os gastos dopamínicos são aqueles que nós fazemos apenas quando o nosso cérebro nos pede algum tipo de liberação de dopamina. Resumindo, eles são aqueles gastos que nós fazemos não porque nós precisamos, mas sim porque nós estamos buscando apenas uma sensação de prazer e recompensa imediata. Só que o pior é que nós buscamos essas coisas liberando dopamina ruim no cérebro. E isso, claro, faz com que não somente o nosso cérebro se prejudique, mas também o nosso corpo e, claro, o nosso dinheiro, que é derretido todos os meses. O fato é que os gastos dopamínicos, eles são basicamente aquelas coisas que, quando consumidas em excesso, elas só vão nos levar para as dívidas e para um corpo e cérebro fraco. E nisso nós podemos começar falando do excesso de fast food e comidas açucaradas, ou seja, os doces. Nós podemos citar também como maléfico o excesso das bebidas alcoólicas, cigarro. Tem pessoas que fumam maços e maços de cigarros todos os dias. Tem jovens que também usam as drogas, gastam todos os meses com sites e assinaturas recorrentes maléficos. Resumindo, quando nós falamos dos gastos dopamínicos, eles geralmente estão ligados àquilo que nós mandamos para dentro do nosso corpo, mesmo sabendo que essas coisas, além de eles estarem elevando o nosso dinheiro, eles ainda estão destruindo o nosso corpo e, claro, a nossa aptidão para fazer mais dinheiro, e estão nos levando apenas para o caminho das dívidas. Então, só porque nós sabemos disso, então nós devemos parar de comer fora, de beber se você bebe, devemos parar de viver? Claro que não, aqui nós estamos citando apenas o poder que o excesso dessas coisas tem de destruir a sua vida. O foco deveria ser voltado a fazer coisas que vão nos engrandecer e não nos diminuir. Mas só que tendo isso em mente, nesse estágio, as pessoas que ainda não entenderam isso e continuam gastando como se não houvesse amanhã em coisas que prejudicam o próprio crescimento delas, nesse meio termo nós ainda precisamos citar os gastos ególatras, que diferentemente dos gastos dopamínicos, os gastos ególatras são aqueles que o jovem ou até mesmo que é mais velho faz em busca apenas de uma validação e aceitação de outras pessoas. Resumindo, os gastos ególatras, eles acabam com a vida daqueles que possuem pouco dinheiro ou ainda estão começando a vida, não investiram em nada que possa fazer eles evoluírem, mas mesmo assim eles gastam o que tem e o que não tem, comprando carros de luxo para mostrar para os outros, gastam frequentemente em restaurantes de alto padrão para poder mostrar para os outros, se endividam para fazerem viagens de luxo para mostrar para os outros. Resumindo, os gastos ególatras são geralmente feitos por aqueles que desejam parecer serem algo que ainda não são, e em vez da pessoa investir em conhecimento e coisas que façam ela evoluir, crescer na vida para então aí sim começar a usufruir do melhor, essa pessoa ela inverte a roda e começa a usufruir mesmo sem ter feito por onde antes. E essa falha, claro, que é cobrada e punida severamente pela vida, que faz com que essa pessoa esteja sempre endividada e longe da verdadeira liberdade financeira. Mas só que indo além dos gastos, tanto os ególatras quanto os dopamínicos, existe um outro gasto que também atrasa o seu futuro, que são basicamente os gastos com apostas. Todos os dias aparece mais um site de aposta, pessoas te influenciando a jogar. Só que, como você já sabe, esse é um gasto que pode literalmente te afundar, seja por conta do vício, onde você irá parar apenas quando não tiver mais nenhum real no bolso, ou até mesmo por conta da própria deprê e das barras que você vai ter que enfrentar quando perder todo o dinheiro que você lutou anos para conquistar. Porque o fato é que as apostas, como qualquer outra coisa que envolva uma espécie de diversão, porém atrelada a gastos e percas por trás, essas coisas devem ser feitas apenas quando você já estiver em um outro patamar de vida, em um estágio onde você não tem mais aonde colocar tanto dinheiro, e dessa forma você passa a se divertir usando essas coisas. Ou até mesmo se você já é mais velho e se atrasou, aí é nesse estágio que você deve evitar mesmo as coisas que nós citamos até aqui, para então você conseguir
correr atrás do prejuízo. Mas o fato é que com as apostas você não vai fazer renda extra, você não vai ficar rico e as chances de você perder são maiores do que a de você ganhar. E é por conta disso que, se você gosta dessas coisas, deixa para usufruir delas somente depois que você vencer na vida. Mas só que nesse estágio nós precisamos citar também os gastos com cartão de crédito. Atualmente mais da metade da população está endividada, muito por conta do mau uso do cartão de crédito, onde as pessoas usam o cartão de crédito para comprar e financiar tanto os gastos dopamínicos quanto os gastos ególatras que nós falamos anteriormente. E por conta dessa falta de educação financeira e por conta do impulso a querer gastar, essas pessoas acabam se endividando. Só que o problema é que nós vivemos no Brasil, e por viver no Brasil, que é um país em desenvolvimento, porém estável pra cacete, então você que acaba se endividando aqui terá que pagar os maiores juros do mundo. E nós pagamos todos esses juros principalmente porque na maioria das vezes a nossa taxa de juros, a taxa Selic, está sempre nas alturas. E como você já sabe, a taxa Selic, que é basicamente uma espécie de balizador das outras taxas que são praticadas no mercado, quando a taxa Selic está alta, então os bancos e as instituições que emprestam dinheiro passam a cobrar juros maiores por cada empréstimo que eles fazem, e passam também a cobrar mais por cada dívida que as pessoas possuem. E é por isso que, se perder com cartão de crédito, se endividar e se perder nos gastos excessivos, essas são as coisas que podem não somente destruir o seu dinheiro, mas podem inclusive destruir o seu futuro. Então, para evitar isso, eu recomendo que você se inscreva no canal, já deixa o seu like no vídeo e assista as playlists aqui da Seremos, porque eu tenho certeza que tem muita coisa que pode te ajudar a ir de via contrária à escassez, partindo dessa forma rumo à sua verdadeira liberdade financeira. E tendo tudo isso em mente, eu sou o Felipe Henrique, se cuida e até a próxima.